Bem, então vamos lá. Nós vamos começar usando esse mapa mental do site Brasil Escola, tá? Ele é bem legal e mostra tudo que a gente precisa saber para nossa primeira aula. Então, a gente começa o estudo de química estudando matéria, tá? As suas propriedades e os fenômenos que envolvem a matéria. Então, vamos lá. Quando a gente fala em matéria, primeiro a gente precisa saber os conceitos ou o principal conceito de matéria. Então, matéria, hoje nós temos esse conceito meio como um denominador comum na ciência, que é tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço, que seria o volume. Então, tudo aquilo que tem massa e volume é matéria, tá? Bem, então vamos lá. Nós temos dentro da matéria aqueles fenômenos que podem ser físicos ou químicos. Físico aqui eles deram como exemplo uma árvore que é transformada em uma cadeira. Ela mantém, então quando eu tenho a manutenção da estrutura básica, química da matéria, eu tenho um fenômeno físico. E aqui no fenômeno químico é quando eu tenho uma transformação. Então a transformação aqui ela está representada como a transformação do leite em queijo. A gente tem aqui um fenômeno químico, porque acontece uma transformação nas propriedades do leite para ele poder se transformar em queijo. Então, só lembrando, a matéria, que no caso é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume, ela pode sofrer fenômenos químicos ou físicos. Nos fenômenos físicos existe a manutenção da sua estrutura química, da sua estrutura básica, tá? Das moléculas e tudo mais. E aqui no fenômeno químico a gente tem a transformação dessa substância, dessa matéria, gerando aí um resultado completamente diferente. Beleza. A gente ainda tem nessas transformações as transformações que geram os estados físicos da matéria. Então, o que são os estados físicos da matéria? A gente já estudou lá no 6º ano. Nós temos o estado sólido, aqui representado pelo cubo de gelo, o estado líquido, a gotinha d'água, e o gasoso, tá? Então, vamos só lembrar. Quando eu tenho do sólido para o líquido, eu tenho fusão. Se eu tenho do líquido para o gasoso, eu tenho o quê? Vaporização. Quando eu tenho do gasoso para o líquido, eu tenho condensação. E quando eu tenho do líquido para o sólido, olha lá, ó, do líquido para o sólido, essa é bem fácil, solidificação, tá? E a gente também tem do gasoso para o sólido e do sólido para o gasoso. Não é tão comum no nosso dia a dia estarmos diante desses fenômenos, mas eles existem. Então, existem autores que chamam os dois fenômenos de sublimação e existem aqueles que colocam do gasoso para o sólido como ressublimação e do sólido para o gasoso como sublimação. Tranquilo? No estado sólido, a gente tem as moléculas mais agregadas, ou seja, as moléculas elas estão mais pertinho uma da outra. No líquido, a gente tem as moléculas um pouco mais distantes, elas não estão tão agregadas. E quando a gente tem aqui no gasoso, a gente tem o que a gente pode chamar de moléculas desagregadas, elas estão distantes mesmo umas das outras, a ponto de ter bastante espaço para que elas se agitem e se movimentem, ok? Então, vamos lá agora para as propriedades físicas da matéria. As propriedades físicas da matéria são
também conhecidas como as propriedades específicas, tá? Por que específicas? Porque só ela vai ter e nenhuma outra vai ter. Como assim? Lembra do nosso material genético? Meu DNA é só meu. Então aqui é como se fosse o material genético do átomo, tá? Quando a gente fala de átomo, essas são características que ajudam a gente a diferenciar um do outro, beleza? E a mesma coisa vai servir aqui para as matérias, para o material. Então, ponto de fusão, que a gente já sabe que é o ponto em que a substância passa do sólido para o líquido. Aqui a gente tem o ponto de ebulição, que é quando passa do líquido para o gasoso. Uma outra propriedade específica ou física da matéria é a densidade, o quanto denso está uma coisa, ou mais densa ou menos densa, uma matéria, não coisa. Solubilidade, capacidade que ela tem de se dissolver. A tenacidade, que é a capacidade que ela tem de sobreviver a uma queda, a um choque mecânico, né? E aqui a dureza. A dureza é bem interessante porque é a capacidade que um objeto tem de resistir ao risco. Então, um diamante, ele é pouco tenaz, mas ele é muito duro. O que isso quer dizer? Diamante, tá? Então, o diamante, ele é pouco tenaz porque ele pode se quebrar com facilidade. Você bater nele, ele quebra. Mas para você riscar um diamante é muito difícil, tanto que ele é utilizado na ponta de alguns instrumentos para cortar coisas muito duras, muito difíceis de serem riscadas. Então ele tem um grau 10 na escala de mols. Aqui é um L e um S, isso, mols, que é a escala que mede a dureza. É o que há de mais duro, o diamante, ok? Então, lembrando, essas são as propriedades físicas, ou também chamadas de específicas da matéria. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, tenacidade e dureza. Vamos agora para as propriedades gerais da matéria. Impenetrabilidade. Já ouviram aquela coisa, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? Pois é, e isso aqui é a impenetrabilidade. A gente percebe isso em vários momentos da nossa vida. Quando a gente coloca um cubo de gelo no copo e a água transborda. Impenetrabilidade. A divisibilidade, capacidade que os corpos têm de se dividirem em partes menores. A elasticidade, capacidade de, ao ser deformado, retornar ao seu estado original. A inércia, que nós vamos ver mais adiante na física. A massa, lembra? Toda matéria tem que ter massa. Volume, toda matéria tem que ter volume, certo? E a compressibilidade, que é a capacidade que a matéria tem de ocupar um espaço menor do que o seu original, certo? Então, essas são as propriedades que nós precisamos saber sobre a matéria para começar o estudo de química. Anotem tudo, principalmente as dúvidas, e até a aula.